Deus abençoe você, sua família, os projetos, os propósitos, os sonhos que Ele próprio colocou em seu coração. Espírito Santo de Deus, eu oro que o Senhor venha falar conosco, que ao longo deste estudo o Senhor esteja transformando as nossas maneiras de pensar, reformulando, repaginando, trazendo o reino de Deus para nós, para a nossa mentalidade, para a nossa maneira de agir. No poderoso nome de Jesus, libera, Senhor, grandes revelações para que grandes feitos aconteçam nas nossas vidas. Que os sinais e as maravilhas estejam nos seguindo, em nome de Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor, esse é o segundo dia da nossa campanha. No dia de ontem nós vimos que a ordem número 1 de Jesus foi para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, para buscarmos o reino de Deus na frente das nossas próprias necessidades básicas. Existe uma pirâmide de Maslow, que ele coloca nesta pirâmide quais são as buscas do ser humano. A primeira de todas, a que está na base, são essas que Jesus está falando. É a nossa alimentação, é o nosso vestuário, é a proteção do lar. São para buscar satisfazer essas nossas necessidades que nós dedicamos o nosso suor, o nosso esforço. Deus sabe que elas são importantes, Ele não está menosprezando a importância, Ele está apenas organizando as prioridades dentro de nós. Ele está dizendo que é mais importante ainda do que buscar um lugar seguro para que a nossa família habite nele, do que buscar a alimentação, do que buscar o nosso vestuário, é entender sobre o reino de Deus, porque o próprio reino de Deus vai nos garantir as nossas necessidades básicas. E no dia de hoje nós vamos ver sobre como entramos para esse reino. Vimos que podemos estar uma vida inteira com uma ideia errada dentro de nós, com uma crença errada dentro de nós. Podemos passar 30, 40, 50 anos presos no engano. A palavra de Deus fala que o povo dele perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Nós precisamos então compreender, entender como nós adentramos o reino. O primeiro texto que eu quero ler para você está em Mateus 18:3. Jesus fala: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, Jesus está pedindo que todas nós sejamos simples como as crianças. As crianças, elas têm plena confiança nos adultos, elas seguem ordens, elas se amoldam ao seu meio. Você fala para ela, faça uma fila, ensina como é para fazer a fila, todas fazem a fila. Venha comigo, elas vêm comigo. Vamos mergulhar na piscina, que piscina é muito bom. A grande maioria, se o pai ou a mãe estiver dentro da água e disser pule, a criança vai pular, confiando que o pai e a mãe vai pegar. Jesus está dizendo que o reino de Deus, ele precisa ser conquistado desta mesma forma, com esta mesma simplicidade, com esta mesma inocência. Precisamos confiar que quem está lá dentro daquela piscina é o nosso pai, a nossa mãe, e ele está dizendo, pule, venha, eu vou lhe segurar, eu vou lhe pegar, venha que é muito bom. Nós vamos pular, ele vai nos pegar e ele vai nos ensinar a nadar paulatinamente. Aquela água que era tão estranho para nós vai se tornar o nosso brinquedo preferido. As crianças se submetem muito fácil às influências que as cercam, às leis que as cercam, às ordenanças, aos valores, aos códigos morais, aos padrões e aos ditames do reino. Jesus, ele espera o mesmo de nós. Precisamos obedecer às leis e seguir os princípios do reino como uma criança, confiando que o melhor que Deus tem para nós, Ele já está nos entregando.
Tem um segundo ponto que eu quero lhe chamar a atenção, que o próprio Jesus nos chama a atenção. Está em Mateus 19:17. Porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Entrar no reino de Deus significa desfrutar o reino de Deus. Para experimentarmos, desfrutarmos o reino de Deus, precisamos guardar as ordenanças, os mandamentos do reino. Eu e você somos brasileiros. Se quisermos nos mudar para os Estados Unidos, ou para Londres, ou para qualquer outro país, nós vamos precisar preencher o processo de imigração, nos adequar à legislação daquele país. Depois que formos aprovadas, vamos receber a nossa cidadania. Vamos dizer que vamos receber a nossa cidadania americana ou a nossa cidadania de cidadão britânica. Mas nós vamos precisar conhecer a legislação dos Estados Unidos ou a legislação de Londres e vamos precisar obedecer. Se desobedecermos aquela legislação, o que é que vai acontecer conosco? Vamos parar atrás das grades, vamos ter que esfriar a cabeça atrás do cilindro. O reino de Deus atua da mesma forma. Nós entramos no reino, experimentamos o reino através de obedecer os mandamentos. E quando desobedecemos os mandamentos, estamos também pagando a penalidade. Algumas vezes não estamos literalmente atrás das grades, mas estamos sendo paralisadas, estamos sendo torturadas, estamos em prisões espirituais e nem estamos nos dando conta disso. Um terceiro ponto para usufruirmos e desfrutarmos do reino de Deus está em Mateus 19:23, quando Jesus fala: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Todas as pessoas encaram Jesus como dificultando a vida para os ricos. Na verdade, Jesus estava ensinando ao jovem rico e deixando para nós esse ensinamento, como o reino de Deus tem legislações que estão em vigor completamente diferente do reino da terra ao qual nós somos tão familiarizadas. No reino da terra, no mundo que nós vivemos, somos ensinadas a conquistar, a avançar, a sermos a melhor para reter. Nós somos ensinadas a acumular, enquanto o reino de Deus nós somos levadas por Jesus a dividir. Jesus está pedindo ao jovem rico, que disse que já se enquadrou na conversa com Jesus anteriormente. Esse jovem fala que obedece aos 10 mandamentos fielmente. Ele estava se enquadrando em todos os requisitos para entrar e usufruir do reino. Mas havia um particular que Jesus conseguia enxergar na vida daquele jovem. E ele fala que para ele desfrutar verdadeiramente, ele ia ter que abrir mão daquilo que ele estava mais querendo preservar, que eram suas riquezas. Jesus manda ele ir e vender todos os bens e doar aos pobres. O jovem fala que é difícil demais para ele, dá as costas para Jesus e vai embora. E Jesus continua discorrendo com os seus discípulos, conosco, que estamos aqui no dia de hoje, nos mostrando que aquilo que nós queremos mais preservar, nós precisamos entregar para o reino. Nós precisamos abrir mão. Quando nós aprendermos a confiar em Deus e pudermos abrir mão daquilo que mais queremos preservar, nós estaremos prontas para experimentar a grandeza do reino de Deus. Nesta mesma conversa, lá na frente, os discípulos perguntam para Jesus, tipo, Jesus, o jovem rico foi-se embora, ele não quis abrir mão do que ele mais tinha de precioso não, mas nós abrimos, nós deixamos as nossas famílias, deixamos as nossas casas, estamos aqui com o Senhor há quase 3 anos lhe seguindo, dia e noite, o que é que vai vir para nós? E Jesus fala, para vocês que estão comigo, vão receber de recompensa 100 vezes mais e também perseguições. Nós precisamos entender que tudo que é excepcional, tudo que é tremendo, tudo que é valioso, nós vamos abrir mão de algo para conquistar algo maior ainda. E aquilo não vai vir de forma livre de perseguições.
foi cheio de perseguições para Jesus, foi cheio de perseguições para os discípulos, vai ser cheio de perseguição para mim e para você. Para um grande empresário, pergunte para ele se as coisas aconteceram para ele de forma fácil ou se houve dificuldades, desafios e perseguições. Todas as pessoas que construíram algo grandioso, elas perceberam o peso das perseguições. Eu e você não precisa ter medo das perseguições. Nós precisamos ter medo, sim, de não conhecer o reino de Deus e de não usufruir o que o reino tem para nós no aqui e no agora. Chegar lá de frente para Deus e falar: Deus, e tal promessa. E ele vai dizer: mas estava na sua cara. Você que não buscou o reino de Deus, que não se apropriou, que não experimentou, que não abriu mão das coisas que você mais tinha medo, adiou, procrastinou e chegou até aqui sem ver o cumprimento das minhas promessas para você, meu filho, minha filha. A entrada no reino de Deus é para todos aqueles que se entregam como as crianças, que estão com muita vontade de experimentar o que há de melhor, que estão com disposição de obedecer aos mandamentos e às ordenanças e que estão com disponibilidade de abrir mão daquilo que nos é mais precioso, compreendendo que no reino nós vamos estar dando, entregando, enquanto no mundo nós vamos querer preservar, reter. A vida no reino é uma vida de liberação. Nós vamos estar o tempo inteiro liberando conhecimento, liberando amor, liberando favor, liberando habilidades, liberando dons, liberando talentos. A vida fora do reino é uma vida que nós estamos, de uma maneira ou de outra, tentando apenas sobreviver. E vamos acabar sempre muito frustradas, porque toda tentativa de reter vai nos levar a perder aquilo que mais estamos querendo reter. O Salmo 67 exalta Deus para trazer a salvação para todos os povos, para entrar com o reino em todas as nossas vidas. É isso que nós estamos fazendo com esse propósito. Vamos juntas declarar o nosso salmo. Que Deus seja misericordioso e nos abençoe. Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós e sobre os nossos. Que os seus caminhos sejam conhecidos em toda a terra. Que a sua salvação seja conhecida de nós, da nossa família, dos nossos parentes de perto e de longe. Que seja conhecido entre todas as nações, em toda a parte. Que os povos possam te louvar, ó Deus. Que todos os povos te louvem. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois o Senhor governa todos os povos com justiça e guia as nações de toda a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, todos os povos te louvem. Então a terra dará as suas colheitas e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que o Senhor é um Deus que quer atrair o reino para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para todos os povos da terra. Como a tua igreja, nós estamos mergulhando para buscar mais de ti, mais do teu reino. Queremos atrair o teu reino para as nossas vidas. Queremos atrair as tuas ordenanças para que elas sejam as nossas ordenanças. Queremos o caráter de Cristo em nós, os pensamentos de Cristo em nós. Queremos, Senhor, despertar uma grande curiosidade, uma grande comoção em todas as pessoas que nos cercam, para que elas também busquem o reino. Nos ensina, Senhor, a linguagem do reino, nos ensina os pensamentos do reino, nos ensina os benefícios do reino, nos visita, Senhor, com curas, sinais e maravilhas, nos visita com o teu aprendizado, com a tua palavra, com os teus mandamentos. Meus queridos irmãos, coloque 3 pedidos que ao longo desse propósito você vai se debruçar para interceder, para que Deus atenda esses pedidos. E agora eu vou orar por esses pedidos. Meu querido Jesus, eu te apresento as petições e os pleitos dos meus irmãos. Cada um está colocando 3 clamor
aí nos comentários, Senhor. Lê esses comentários e em unidade eu declaro que assim seja, que seja conforme a sua fé, que seja conforme o seu pedido, que haja cura física, que haja cura emocional, que haja cura relacional, que haja cura nas finanças, que as benfeitorias do reino, que a glória do reino, que o favor do reino esteja inundando as nossas vidas e as nossas famílias e as nossas finanças no poder e no nome de Jesus. Meu irmão, deixe o seu legal como forma de contribuição. Esse estudo está lhe abençoando. Então, junto comigo, se torne um expansor do reino. Copie o link desse estudo. Envie também para os seus convidados, aquelas pessoas que precisam aprender sobre o reino. Não estou convidando ninguém aqui para aprender sobre religião. Vamos aprender sobre o reino de Deus e deixar que o dono do reino ministre ao coração dos nossos convidados. Lhe vejo amanhã.